Quando a gente está falando eu, é o ego que está atrapalhando. Para a gente tomar uma decisão melhor, tirar contar uma história mais poderosa, você tem que ser capaz de remover o ego, começar a entender quem está do outro lado, seja numa apresentação, seja num filme, numa matéria, num evento, quem vai ser impactado por essa comunicação que eu estou fazendo, entender a realidade deles de verdade, profundamente, entender quem eles são, o que eles sentem, o que eles pensam, o que está à volta deles, o que está vindo no futuro, o que eles acabaram de passar. Entender verdadeiramente quem eles são, para você ser capaz de criar uma comunicação que tem a ver com eles. Ponto final. Se você vai usar exemplo pessoal, beleza, mas com o intuito de mostrar quem eles são. Precisa ensinar alguém alguma coisa, precisa ser relevante esse ensinamento, mas tem um complemento. Esse ensinamento precisa motivar alguém a agir, a tomar uma ação. Seja clicar num link, seja mudar de comportamento, seja marcar uma reunião, seja assinar um contrato, qualquer coisa. O cara consumiu a história, ele tem que se sentir motivado a agir, porque ele aprendeu algo relevante. História não é cronologia, não é histórico, não é processos, não é retórica, não é sedução, não é coerção. História não é nada disso, separadamente. Se eu falar de histórico, eu vou colocar Rodrigo, nasceu em 1989, aí ele foi fazer natação competitiva, competiu a vida inteira. Eu estou colocando fatos, dados, números, né? E não tem altos e baixos, é tudo neutro, certo? No eletrocardiograma, isso daqui é o quê? Pi, né? Morto, quer dizer que a sua história está morta, né? Ela não existe mais. Então, histórico e cronologia não é história, porque a história tem altos e baixos. E processos, a mesma coisa. Quando você tem que fazer um videozinho dos processos da empresa, do que você precisa fazer, cara, processo é processo, velho. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não é história. História seria assim, pô, você tem que fazer isso, mas na hora de fazer alguma coisa aconteceu e aí ele não conseguiu fazer aquilo que precisava fazer e ele começou a se sentir mal e tal, aí começa a virar uma história. Mas tudo que é pi não é história, beleza? A história, ela dá a capacidade de imaginar, né? Por que vocês acham que dá para imaginar? Quando alguém conta uma história, você consegue, mesmo sem ter visual, você consegue representar isso internamente e depois replicar. Porque ela tem trama. Porque a história ensina alguém alguma coisa e a trama envolve. E a trama é o quê? Pô, eu definir aonde, com quem, o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, qual foi a reação para uma ação que ele fez. Ser específico dessa maneira dá a capacidade da gente imaginar. Se não for específico, a gente não consegue imaginar nada e aí, consequentemente, a gente não consegue nem replicar a história depois. Galera, a gente já foi criança um dia, certo? E a gente cresceu demais, talvez. Isso a gente chama que esse evento a gente chama de adultização. E a gente perde a magia quando a gente vira adulto, aquela magia de criança, sabe? O Disney falava assim, eu prefiro entreter com a intenção, com a esperança de educar, do que educar com a esperança de entreter. Né? Quando tem entretenimento, primeiro, você derruba um monte de barreiras. As pessoas ficam mais suscetíveis a receber um aprendizado. Então, pô, vamos se divertir, mas entreter vem do verbo tenere, que é to hold. To hold é prender, né? Atenção. A gente quer prender a atenção, não necessariamente algo fun, legal, engraçado. Não, pode ser drama, né? Pode ser conflito. Então, vamos trazer entretenimento na nossa comunicação de quando a gente era criança, para depois ensinar alguma coisa para os adultos, beleza?